Olha só, pensão alimentícia é sempre um assunto sério, né? E tem uma dúvida específica que, nossa, tira o sono de muita gente. O que acontece se o pagamento for só parcial? Se não der para pagar o valor todo? Essa é a grande questão, não é? A pergunta que não quer calar. Será que o pai pode ir preso mesmo pagando um pedaço da pensão? É aquela situação. A pessoa paga o que pode, acredita que está fazendo a sua parte, mas será que isso realmente afasta o risco de prisão? A resposta, olha, pode surpreender. Então, vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação. A lei tem uma resposta bem taxativa para essa pergunta, e é daquelas que pega muita gente de surpresa, viu? Pois é, a resposta é sim. Isso mesmo. Curto e grosso. Mesmo pagando uma parte da pensão, o risco de prisão civil continua existindo e é bem real. Parece pesado, né? Mas tem toda uma lógica bem específica por trás dessa regra. Tá, mas aí fica a pergunta óbvia. Por quê? Né? Por que pagar metade ou qualquer valor que não seja o total não é o suficiente para a justiça? Vamos entender direitinho qual é o raciocínio por trás da lei. A palavra-chave aqui é essa: inadimplente. Funciona assim. Para a lei, a partir do momento em que a obrigação não é cumprida exatamente do jeito que o juiz determinou, a pessoa já é considerada inadimplente. E a determinação é pelo valor integral. Então, pagar só uma parte não muda esse status. Aos olhos da lei, a pessoa continua devendo. E aqui fica bem fácil de visualizar a diferença. De um lado, a gente tem o pagamento parcial. Ele até diminui o montante da dívida, claro, mas não cumpre a ordem do juiz. Do outro lado, está a obrigação legal. E essa só tem um jeito de ser cumprida: pagando tudo. É a única forma de tirar de vez o risco de prisão da mesa. E veja bem, isso não é um achismo, não é interpretação. Está lá, preto no branco, na lei. Todo esse procedimento, essa lógica, se baseia no artigo 528 do Código de Processo Civil. É a regra do jogo, não tem muito para onde correr. Agora, a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante, que é a razão humana por trás da frieza da lei. As decisões dos tribunais sempre batem nessa tecla, e essa frase aqui resume tudo. A criança não vive de meio pagamento. É isso. Pensão é para garantir a sobrevivência, o essencial. E o essencial não pode vir pela metade. Não tem como. Certo. Então, se pagar só uma parte não resolve, o que resolve? O que a pessoa tem que fazer para evitar a prisão? A lei também é super específica sobre qual é o único caminho válido. Vamos ver qual é. É bom guardar este número: 3. O foco da cobrança de pensão, aquela que pode levar à prisão, são as 3 últimas parcelas que venceram antes do processo começar. É em torno delas que tudo gira. E aqui está o passo a passo, o mapa da solução. Para evitar uma ordem de prisão ou até suspender uma que já existe, o devedor precisa obrigatoriamente quitar o valor integral daquelas 3 últimas parcelas. E não para por aí, não. Precisa também pagar integralmente todas as que forem vencendo enquanto o processo está rolando. Não tem atalho. E um detalhe crucial: se o valor ficou pesado demais por algum motivo, a solução não é diminuir por conta própria. O caminho legal é entrar com uma ação revisional para um juiz reavaliar a situação. Chegando aqui na nossa reta final, a gente percebe que essa questão toda é como uma balança, né? De um lado pesa o risco legal e do outro a responsabilidade com uma vida. Então, para a gente resumir e não esquecer mais, o que fica de mais importante? Primeiro, pagamento parcial não afasta o risco de prisão. Ponto. A única saída é quitar integralmente as 3 últimas parcelas e manter as seguintes em dia. A obrigação da pensão é urgente, e enquanto ela não for cumprida à risca, a decisão final sobre a prisão vai estar sempre nas mãos do juiz. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No fundo, a discussão sobre pensão alimentícia vai muito além de uma simples conta matemática. A pergunta que fica é: estamos falando de uma dívida qualquer ou de um compromisso fundamental com o bem-estar e a sobrevivência de uma criança? Uma reflexão importante, né? A gente se vê na próxima.